Quanto tempo faz que você não senta na sua mesa de trabalho e tem aquela sensação gostosa de que tudo está sob controle? Que as pessoas estão fazendo o que combinaram, o prazo que combinaram, que a tarefa vai chegar na qualidade que você espera? Quanto tempo faz que você não sente essa paz, a tranquilidade de que as coisas estão em ordem? Se você tem vivido no meio de bagunça, cadê o link, cadê o arquivo? Meu Deus, esqueceram? É com você que eu quero falar. Todo santo dia eu converso com algum empresário como você que poderia estar faturando triplo, mas não consegue suportar a escala. Quando começa a escalar, a equipe não aguenta, os processos não estão preparados. E aí sabe quem sofre? Você, com burnout, um cansaço, esquecendo da sua vida pessoal, da sua saúde. Eu sempre ouvi várias histórias, mas eu vou contar uma aqui, veja se você se identifica. É mais ou menos assim, ó. Você começou a trabalhar no digital, deu certo, você contratou os primeiros colaboradores, mas não demorou muito, tava todo mundo se trombando, todo mundo estressado, arrepiado. E aí falaram pra você assim: "Ah, porque você contratou gente inexperiente, você deveria ter contratado gente sênior". E aí você foi e ouviu, demitiu os júnior, contratou os sêniors e os plenos. E aí a sua decepção foi dessa vez mais cara, porque não resolveu o problema. E eu ainda vi gente que repetiu esse ciclo, foi de sênior em sênior, e a cada sênior uma nova esperança de resolver o problema. Puxa vida, eu preciso te trazer a verdade. A verdade é que o problema não tá na pessoa. Porque se você pedir para um maratonista correr numa areia descalço, ele não vai performar igual ele performaria numa pista com um tênis adequado. Ou seja, não é a pessoa, é o ambiente que vai proporcionar a pessoa de ter a alta performance que você tanto sonha. Tá, Rafael? Entendi. Então o problema sou eu, mas eu não tenho tempo. Fica nesse vídeo que eu vou te dar a receita certinho do que você tem que fazer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a nossa empresa nas 3 dimensões. O que são as 3 dimensões? Eu estou falando exatamente de altura, largura e profundidade. A altura é a espinha dorsal da empresa e ela representa a informação. Ela vai desde o histórico da empresa que está lá na base, ela passa pelo dia de hoje, este mês, essa semana e ela vai até lá em cima. Quanto mais alta é a empresa, mais ela consegue enxergar, mais ela tem planejamento, mais ela consegue determinar metas. E uma empresa achatada é como? É uma empresa que não tem histórico registrado. E aí entram colaboradores novos, e aí você fala assim: meu Deus do céu, como? Vou ter que explicar tudo. Explicar quem somos, de onde viemos, o que fizemos o mês passado. Pois é, se a gente não tem histórico documentado, a pessoa tem que pegar o bonde andando e se virar para conseguir produzir alguma coisa a contento da sua expectativa. Agora, além do passado, a gente está falando de presente, está falando de sprint, do que tem que entregar nessa semana. Se não tem informação, se as pessoas não sabem exatamente o que se espera delas, elas vão entregar o que elas acham que elas deveriam entregar. E olha, a chance de acertar com a sua expectativa é muito pequena. E da mesma forma também planejamento. Para onde a gente está indo? Qual que é a nossa meta? Empresas achatadas na sua altura são empresas que vão vivendo de campanha em campanha sem pensar, sem planejar, e daqui a pouco já está em outra campanha de novo, e está sempre atrasado, é sempre para ontem. A segunda dimensão que a gente tem que olhar é a largura, ou seja, a horizontalidade da sua empresa. Isso significa o quê? O que representa esta largura? Representa a comunicação, que é a sua capacidade de falar e ser entendido, a capacidade do seu time de conversar entre si e se entenderem. Talvez isso não tenha acontecido com você, mas tem muita gente que pede A e recebe B. Ou seja, a comunicação tem ruídos. E para a gente ter uma horizontalidade, uma comunicação eficiente, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, ferramenta. Eu já vi empresas conversando por 3 meios de comunicação. Era Slack, Telegram e WhatsApp. Um monte de grupos, se perdia nos grupos, as informações todas perdidas. Precisa de ferramenta profissional que seja configurada de um jeito profissional e que proporcione para as pessoas encontrar o que precisam na hora que precisa. A segunda coisa é processo. Para a comunicação fluir, a empresa precisa ter um jeito de fazer, um processo, uma organização, uma rotina de reuniões, reuniões que se repetem, que tem data marcada e que as pessoas já sabem o que elas têm que levar para a reunião. E quando elas saem para a reunião, elas não escutam aquela frase: beleza, pessoal? E aí cada um que se vira. Se você não tem um processo de documentação de reunião, a rotina de reunião organizada, não vai adiantar. E a terceira coisa que a gente precisa é cultura. A cultura, ela nasce do cultivo. O próprio nome já diz, que é
Tudo que você faz de forma repetida vira natural, piloto automático. Você já imaginou que delícia deve ser ter uma empresa naturalmente organizada? Onde as coisas estão sempre no lugar, onde você fala, eu preciso de tal coisa, em 3 cliques você acha. É disso que eu tô falando, de uma empresa em que você tem a certeza de que as coisas estão indo para o lugar certo e que as informações não estão sendo perdidas. E a terceira dimensão que a gente precisa olhar é a profundidade. E sabe o que é profundidade? É a análise de dados. São as informações com comunicação, o cruzamento de tudo que se faz e se produz, analisados de forma a gerar insights, melhorias. Uma empresa ela precisa produzir e examinar o que ela produz para que no próximo ciclo tudo se repita melhor. Eu sei que você fica indignado, é impressionante como pode. Dá a impressão que é sempre a primeira vez. É notas de amadorismo, mas caramba, são pessoas que já fizeram 40 vezes a mesma coisa. Mas por que será? Eu vou dizer para você, é o ambiente. O ambiente não proporciona que as pessoas tenham alta performance. Tá bom, Rafael, você tá querendo dizer que eu preciso de uma reforma? Exatamente. Você precisa de uma reforma. Eu sei que você vai falar que você não tem tempo, e é exatamente por isso que eu tô aqui. Porque ao longo da minha carreira, eu comecei em 2008 como empresário, saindo de casa, porque antes disso eu já era um empreendedor bem informal, mas que eu abri uma empresa mesmo foi em 2008, era uma agência de publicidade, cheguei a ter 25 colaboradores, vim para o digital, de tudo que você imaginar eu já vivi. Eu testei tanta ferramenta, todas as ferramentas, basicamente as mais famosas aí do mercado que se fala, eu já testei. E eu cheguei no modelo ideal. E sabe qual é o modelo ideal que eu cheguei? O que ele tem de diferente? Você vai ficar impressionado. Ele tem simplicidade. Exatamente. E aí, quando eu falo isso, eu escuto assim, Rafael, mas eu paguei uma consultoria caríssima de processos e de gestão na minha empresa. Entrei numa mentoria caríssima. Aí, mas não vingou. A equipe não comprou. Por que a equipe não compra os processos? São 3 coisas que fazem a tua equipe desistir dos processos que você tentou implementar. O primeiro é porque o novo processo é mais difícil que o jeito antigo de fazer. Você acha mesmo que as pessoas vão fazer do jeito mais difícil? Na teoria da terapia comportamental, cognitivo-comportamental, diz o seguinte, se a gente quiser instaurar um novo hábito, eu preciso deixar o ambiente preparado. Se eu quero correr amanhã, eu vou ter que deixar o tênis do meu lado, da cama, a camiseta para eu me vestir, levantar, me vestir e eu vou acordar lá na esteira. Por quê? Porque o ambiente já está todo, o caminho está preparado para isso. E por que eu estou falando isso? Porque se o novo processo é mais difícil que o jeito antigo de fazer, não vai ter como. O iFood descobriu isso, gente. Em 3 toques no celular você pede comida. E me diz se você, antes de dormir, não comprou alguma bugiganga no Mercado Livre? Já está lá com o seu cartão salvo, que era só apertar um botão? Por que a nossa empresa tem que colocar processos mais difíceis, cheio de fluxograma, cheio de um monte de coisa, para complicar? Então, primeira coisa, o processo novo precisa ser mais simples, precisa ser mais fácil. Segunda coisa, o processo novo precisa ser comprado pelos líderes. Não vai adiantar, meu amigo, se você quiser que a tua equipe seja organizada e você não for. Eu preciso te dizer. Mas eu vou dizer uma coisa para você também. Ser organizado é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E você só hoje não é mais organizado do que você já é porque falta um processo simples para encaixar no seu dia a dia, que combina com você, que é feito sob medida. Porque o que eu já vi de consultor querendo enfiar um elefante dentro de um Fusca, sim, ele copiou o processo da multinacional e quis colocar na tua empresa, que tem 15 colaboradores, 30 colaboradores. Pra quê? E é daí que eu falo da simplicidade. Simplicidade não tem a ver com amadorismo, com gambiarra. Simplicidade também não tem a ver com incompletude. Ah, é simples, é incompleto. Não. Simplicidade tem a ver com fácil, facilidade e tem a ver com sob medida. Você não precisa mais copiar um gigante, porque você não tem 300 colaboradores ainda. E a terceira coisa que é necessário é ensaio. E eu tô falando ensaio mesmo. Imagina só, as melhores orquestras do mundo ensaiam. Por que a gente não ensaia? Às vezes a gente, como maestro da empresa, pega a partitura, manda no zap da galera e quer que chegue. Agora vamos lá, 3, 2, 1, vira uma orquestra completamente desafinada, porque não tem ensaio. O treinamento de uma equipe em relação aos processos precisa ser parecido com o ensaio. Como assim, Rafael? Vamos lá, pessoal!
clica, arrasta. Arrasta, agora coloca o comentário aqui. Quando acontecer isso, faz isso. Quando tiver assim, faz assim. Ensaio. E aí faz eles fazerem, você faz eles fazerem na sua frente. E aí eles são corrigidos ali em tempo real. E então eles estão prontos para fazer a grande apresentação. Se o teu treinamento da equipe não for como um ensaio, não vai dar. Eles não sabem ler mente ainda. O óbvio precisa ser dito e repetido várias vezes para criar cultura. Porque senão a gente não cria cultura. A empresa não tem um jeitão. E esse jeitão a ser instalado na empresa precisa ser intencional. Sabe por quê? Porque se não for intencional, vai crescer qualquer coisa, menos a semente da planta que você queria. Então, com muito prazer, eu quero te apresentar a consultoria Fácil ao Cubo. E eu botei esse nome de propósito, porque depois que você passar pela consultoria, a imagem que você tem de gestão, de processos, vai ser completamente ressignificada. Não vai mais ter aquela imagem de difícil, de complicado, de complexo e aquela coisa de, dei atenção para gestão e meu faturamento caiu. Isso não vai acontecer. Mas como não vai acontecer, Rafa? Se não vai ocupar o meu tempo, eu não tenho tempo? Pois é, eu e a minha equipe é que vamos instalar e configurar todas as ferramentas. Nós vamos treinar você e a sua equipe, vamos fazer os ensaios para que a orquestra toque uma boa música e você vai simplesmente desfrutar de uma nova gestão e uma nova forma de viver o dia a dia da sua empresa. Detalhe, em 45 dias. E se você for rapidinho, em 30 dias. Eu sei que parece uma promessa exagerada, é que tá tudo pronto. A gente vai conversar, a gente vai fazer as adaptações e a gente vai instalar. E sim, a vida da tua empresa vai mudar completamente. O seu dia a dia na empresa vai mudar completamente para melhor. E eu vou explicar como. Você já viu a empresa ficar feliz, tipo, numa troca de ferramenta? No primeiro dia? Pois é isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque é mais fácil. É fácil ao cubo. Chega no fim do dia, do primeiro dia do novo processo implantado, a tua equipe vai estar aliviada. Ela não vai estar desesperada, batendo cabeça, sofrendo com o novo processo. Não, ela vai estar mais aliviada porque ela vai encontrar um jeito de fazer muito mais eficiente do que o antigo. Tá, Rafa, eu sei que a sua cabeça tá cheia de perguntas e como eu tenho habilidade de ler mentes, eu vou tentar adivinhar algumas perguntas que você tá fazendo. Nossa, mas vocês vão fazer eu trocar de ferramenta? Sim, nós vamos. Eu testei inúmeras ferramentas e eu cheguei no modelo ideal. Então a gente trabalha com Notion, trabalha com Slack, trabalha com Google Drive, trabalha com como CRM e todas as automações funcionam ali. Mas o Notion, Rafa, tem coisa tão melhor, ClickUp, Wrike e etc. Tão mais cheio de automações. Ah, meu amigo, as automações que as pessoas usaram para complicar o dia a dia da sua empresa? Será que o excesso de automações não fez a tua equipe talvez refletir menos, ser menos inteligente do que deveria ser? O processo é simples, basta ver a quantidade de empresas gigantes que utilizam o Notion como ferramenta. Mas dá para fazer projeto complexo, Rafa, com Gantt, com cronograma? Dá e de um jeito muito, muito simples. Então vocês não trabalham com automações? Nós trabalhamos com automações e eu vou mostrar uma agora para você. Olha isso aqui, ó. Um áudio mandado no Slack que manda via API para inteligência artificial, que cria automaticamente na caixa de entrada uma tarefa no Notion e que estrutura o briefing de acordo com a estrutura que a gente colocou no prompt. E olha só essa estrutura. O que fazer, o que não fazer, restrições. E ela termina, sabe como? Ela termina com 5 perguntas que a pessoa que lê esse briefing pode ter para que você possa melhorar o briefing. Ou ele vai perguntar para ver se você esqueceu de alguma coisa. Isso daqui vai poupar tanto o seu tempo. Você que achava que talvez o Slack não mandava áudio, sim, o Slack manda áudio. E funciona muito melhor que o WhatsApp bagunçado com um monte de grupo que você tem, misturado com a tia sua mandando o GIF de bom dia. Ambiente profissional separado, organizado por canais, onde cada um sabe o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, aonde tem que falar, onde está documentado. A gente precisa utilizar ferramentas profissionais e simples. Tá, mas aí como que funciona? Tem 3 sócios da empresa, eu preciso pagar para cada sócio? Não, você paga o projeto para a empresa. Pode vir quantas pessoas quiserem, desde que seja da mesma empresa, por favor. Mas pode participar todo mundo e deve participar todo mundo, porque a consultoria precisa conquistar a tua equipe. Tem que gostar da presença da consultoria, porque a gente vai ser uma âncora de alívio para eles, não vai ser a âncora dos chatões que vai fazer eles seguirem processos difíceis. Os encontros são semanais, de 1 hora, não precisa mais do que isso. Você precisa estar em todos os encontros? Não, não precisa. Você precisa nomear um líder. Sem um líder, a gente não consegue
consegue implantar a consultoria. Se o teu líder tiver em todas as reuniões, tá tudo certo. Vai chegar nos 45 dias, vai estar com tudo instalado. Tá, mas dura só 45 dias? Não. O processo todo dura 6 meses. Só que depois desses 45 dias, a gente continua com as calls semanais. Porque eu não quero deixar você só arrumadinho. Não, tem que estar a melhor empresa. Eu quero a melhor empresa, a mais organizada de todas. E para isso precisa de pontos de refinamento, de ajustes finos que a gente vai fazer ao longo do processo. A tua equipe vai ser treinada e retreinada até que a cultura seja gerada. Não dá para gerar uma cultura nova em menos de 6 meses de repetição. E esses encontros, eu vou ter relatório deles quando eu não participar? Vai, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o nosso processo de consultoria. A cada ação que a gente faz, a gente documenta aqui e você, como líder, vai assinar. E aí você vai ter um vídeo para assistir que não vai ser de 1 hora. Eu não vou fazer a gravação da reunião, fazer você assistir a reunião. No final da reunião, a gente vai gravar um resumo, que vai durar de 5 a 10 minutos no máximo, para que você acompanhe o processo de implantação. Eu sei que talvez você tenha mais perguntas, e essas a minha capacidade de ler mentes não alcançou. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar, vai fazer a tua aplicação e vai marcar uma reunião comigo. E a gente vai conversar. Se caso não for eu, alguém da minha equipe ultra competente, tanto quanto eu, vai te atender e vai fazer o diagnóstico junto com você. E nessa reunião você vai poder tirar todas as suas dúvidas. O meu desejo é que você olhe para mim e eu seja uma âncora de alívio para você. Eu quero poder te encontrar em algum mastermind, em algum evento e ouvir o que eu ouvi da Vika. Sabe uma palavra que tu ainda não falou, mas tem tudo a ver até com o que eu senti? Eu me sinto hoje segura. É segurança, assim. É segurança, assertividade e uma sensação de paz, realmente. Porque tu consegue descansar. Eu acho que hoje, Rafa, um dos maiores resultados que eu tive com a nossa consultoria é que eu consegui desligar a cabeça para uma caixinha que hoje eu sei que eu não preciso me preocupar. É uma sensação de que eu posso ficar tranquila, que eu não preciso me preocupar e que eu consegui passar essa segurança para outro colaborador e que eu sei que ele vai estar fazendo da forma como deveria, porque existe processo. Um dos meus das minhas queixas quando a gente começou a nossa consultoria era muito isso, que eu não me sentia segura com o meu próprio time. E isso eu sabia que era uma falha minha, não porque eles eram incompetentes, mas porque ninguém era brifado de nada. Então, essa segurança, e essa palavra ela é muito importante para o empresário, a segurança de que as coisas estão acontecendo, mesmo sem você estar olhando para aquilo. A gente consegue deixar de ser centralizador. E isso é um puta de um problema para o empresário, quando ele começa a querer centralizar tudo. E o teu processo, ele me ajudou muito a isso. Eu deixei de ser centralizador e eu passei a confiar, assim, ó, a nível de, tipo assim, vai, Felipe, faz. Talvez se der errado, depois a gente ajeita. Eu sei que vai dar certo, mas vai. Então, eu tirei de mim um peso, e eu acho que esse peso é algo que trava muito o crescimento dos empresários. Eu quero falar olhando nos seus olhos que você está diante da verdadeira solução, da solução definitiva. Quem me acompanha sabe que eu não falaria isso brincando. Você está diante da solução definitiva da gestão e organização da sua empresa. E eu quero muito poder trombar com você, te dar um abraço e ouvir de você que você agora tem mais tempo, que agora você consegue viajar tranquilo, que agora você consegue monitorar a tua equipe do celular, que você consegue ficar mais despreocupado, que a tua ansiedade diminuiu, que você tem mais tempo para ficar com seus filhos, ou que você resolveu abrir mais uma empresa. O que você quiser fazer, mas uma coisa eu te prometo, eu vou te dar tempo. Tempo de sobra para você usar do jeito que você quiser. E eu quero muito que esse dia chegue logo. Então, quanto mais rápido você for, mais chance você tem de fechar a consultoria. Sabe por quê? Porque eu não consigo atender 200 clientes. Eu não consigo atender 100, eu não consigo atender 20, eu consigo atender pouquíssimos clientes. Por quê? Porque a minha atenção ela é total, para que a gente chegue no objetivo principal, que é fazer você, de novo, ter aquela sensação gostosa de que tudo está sob controle. Eu te vejo na consultoria Fácil ao Cubo.